Revelado. A promessa de nunca confiar em estranhos que foi quebrada por um vaqueiro inesperado. Renato era um vaqueiro de São Vicente, um homem de 30 anos com olhos amarelados como o pôr do sol e cabelos escuros que dançavam ao vento. Desde menino, ele foi ensinado pela mãe a se manter alerta e desconfiado. Nunca confie em estranhos, repetia ela com firmeza, e Renato internalizou esse ensinamento em cada fibra de seu ser. Naquela pequena cidade de ruas de terra, onde as vacas pastavam tranquilamente sob um céu azul, a atmosfera começou a mudar. As notícias de assaltos a propriedades começaram a correr como fogo em palha seca, deixando os moradores se fechando cada vez mais, criando um manto de desconfiança que sufocava a comunidade. Depois de um dia cansativo de trabalho, Renato voltava para casa quando avistou uma figura estranha. Uma jovem com a luz do sol filtrando-se através de seus cabelos dourados, segurava uma câmera. Clara, a fotógrafa de 25 anos, estava capturando a essência do campo, e sua energia contagiante fez o coração de Renato disparar. Ele se aproximou cautelosamente, suas inquietações à espreita, enquanto ajudava a carregar seu equipamento. O que ela quer? Pensou. Mas à medida que conversavam, um novo mundo de cores e arte se abria diante dele. Clara era diferente. Ela via beleza na simplicidade que Renato tomava como garantida. Ela trazia uma luz a um dia nublado, e o jeito como seu sorriso iluminava as sombras do medo em sua vida plantou uma semente que ele ignorava estar presente. Ali, na companhia daquela estranha, Renato começou a experimentar novas emoções. Havia algo de inspirador em sua visão, e ele percebia que, à medida que a amizade florescia, ele também se sentia mais vivo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A vida de Renato estava prestes a mudar. No dia seguinte, notícias de um assalto violento à propriedade de um amigo o atingiram como um soco no estômago. O medo que Renato sentiu era palpável, um frio na espinha que não o deixava em paz. Ele sabia que precisava de coragem, mas a promessa que fez à sua mãe ecoava em sua mente. Não confie em estranhos. No entanto, Clara havia se tornado uma parte dele, e essa conexão única desafiava o que ele acreditava. A tensão na cidade aumentava, e a desconfiança crescia como uma sombra. José, o amigo de Renato, estava arrasado e a sensação de impotência o envolvia. Ele se perguntou se poderia arriscar abrir seu coração e unir forças com Clara para descobrir quem estava por trás daqueles atos criminosos. O que não sabia era que essa decisão poderia não apenas transformar sua vida, mas também reunir a comunidade quebrada. Renato estava em um dilema, e a questão que ecoava em sua mente era: até onde ele iria para quebrar a barreira que o separava do resto do mundo? A resposta para este dilema viria em um momento inesperado, e a decisão que tomasse poderia redefinir o futuro de São Vicente. A dúvida se espalhava como uma tempestade no horizonte. Renato não sabia o que encontraria, mas sentia que a dúvida e o medo teriam que ceder espaço para a confiança e a esperança. E será que a amizade nascida de uma simples câmera poderia ajudá-lo a decidir? O que ele faria quando o próximo desafio batesse à sua porta? A manhã seguinte trouxe um céu nublado, como se os próprios elementos estivessem cientes da gravidade da situação que pairava sobre São Vicente. Renato acordou com o coração pesado, a lembrança do assalto a José ainda pulsando em sua mente. Ele se olhou no espelho e percebeu que os traços de preocupação estavam começando a marcar seu rosto. A vida tranquila que conhecera estava se transformando em um cenário repleto de sombras. Enquanto esperava pelo café,
Renato estava absorto em pensamentos. Era a primeira vez que sentia a intensidade da dúvida o corroendo, o que era mais aterrorizante do que qualquer assalto. Clara aparecera em sua mente como uma luz, mas mesmo essa luz agora estava ofuscada pelo medo. O que ela pensaria se soubesse que ele estava se envolvendo com algo tão perigoso? Ele se permitiu um sorriso ao lembrar de sua voz animada e da forma como ela olhava para o mundo com admiração. Isso, de certa forma, lhe dava coragem, mas ainda havia um peso que não podia ignorar. Assim que o sol se escondeu atrás das nuvens, Clara apareceu na propriedade da família de Renato com sua câmera em punho. A alegria nos olhos dela contrastava com a tensão que ele sentia. Ele a cumprimentou, tentando esconder a angústia que o consumia. "Oi, Renato. Você não vai acreditar no que eu vi hoje", disse ela, com um brilho que parecia inabalável. "Oi, Clara", respondeu ele sem conseguir acompanhar a energia dela. "Sobre o que você viu?" Ela começou a falar sobre a beleza das flores silvestres e a luz perfeita do dia para fotografar. Renato ouviu, mas sua mente vagava. Ele sabia que tinha que falar sobre o que fizera na noite anterior, sobre como pensava em se juntar a Clara para investigar os roubos. No entanto, diante de sua empolgação, ele hesitou. "Clara, eu preciso conversar sobre algo", ele começou, mas a visão dela o interrompeu. A forma como ela falava, como suas mãos se moviam, tudo aquilo o deixava em conflito. "É sobre os roubos na cidade." Ela parou, o sorriso se desvanecendo lentamente. "Eu soube sobre isso. Isso é realmente assustador, Renato. Você está bem?" Ele respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade em suas palavras. "Não sei, Clara. Estou pensando em investigar. Preciso fazer algo, mas... E você? Você vai me ajudar?" Clara olhou para ele, e naquele instante, Renato viu a decisão em seus olhos. O mesmo brilho de alguém que não se deixaria abater pelo medo do desconhecido. "Eu vou. Se você achar que podemos fazer algo juntos, então vamos em frente", ela respondeu, a determinação transparecendo em sua voz. A simples resposta dela acendeu uma chama dentro dele. "Então vamos fazer isso?" A palavra "nós" soou como um pacto, e Renato sentiu que, contra tudo e todos, escolher confiar em Clara poderia ser a sua maior vitória. O dia passou rapidamente enquanto eles bolavam um plano. A empolgação de Clara era contagiante, e Renato se viu momentaneamente afastado da preocupação, deixando a luz da amizade guiar seus passos. Havia um novo medo, porém, surgindo à espreita. E se esse novo caminho os levasse a perigos inexplorados? Quando o sol começou a se pôr, jogando um tom avermelhado sobre o campo, Renato e Clara sentiram que a jornada estava apenas começando. Mas um grito distante cortou o ar, reverberando entre as árvores e fazendo o coração de Renato acelerar. O que era aquilo? O voo de um pássaro encolhido se transformou em um sinal de alarme. "Renato, você ouviu isso?" Clara perguntou, seu olhar se tornando grave. Ele acenou, os nervos à flor da pele. Seria o sinal que os levaria a uma verdade escondida? O eco de um mistério maior estava no ar, e a noite prometia mais do que apenas sombras. Havia algo a mais. A cidade estava prestes a revelar segredos que Renato nunca imaginou que existissem. E o que cada um deles iria descobrir a partir desse dia poderia transformá-los para sempre. O grito cortou o silêncio da tarde como um alerta que ecoava através das árvores. Renato sentiu uma onda de frio percorrer sua espinha. Ele podia ver a expressão de Clara se transformando à medida que o som distante se dissipava. "O que foi isso?" Ela sussurrou, seu tom de voz quase um conforto, mesmo que a tensão no ar estivesse palpável. Renato respirou fundo. "Não sei, mas temos que descobrir." Nesse momento, o impulso de proteger Clara crescia em seu peito. Ele sabia que a incerteza poderia ser aterrorizante, mas a urgência era mais forte. Juntos, eles se dirigiram para a direção do som, com o coração pulsando na expectativa de que pudessem encontrar respostas. Enquanto caminhavam, o céu começou a se anublar ainda mais,
e o vento assobiou entre as folhas, criando uma sinfonia de mistério ao seu redor. A estrada de terra trazia reminiscências de tempos antigos, e ali, sob a sombra das árvores, Renato sentiu que eles não estavam sozinhos. A atmosfera carregava um peso que havia se acumulado ao longo do tempo, como se a própria natureza estivesse imersa nas histórias não contadas da cidade. Clara andava ao lado dele, sua câmera pendurada no pescoço, parecendo uma extensão de sua curiosidade insaciável. "Você acredita que aquele grito foi de alguém em perigo?" perguntou, parando por um instante e olhando nos olhos dele, buscando uma resposta. "Pode ser, ou apenas alguém brincando," Renato respondeu, mas sua voz traiu seu próprio receio. O que ele mais temia era que por trás daquele chamado poderia haver trevas ocultas. Conforme se aproximavam de um pequeno claro, os dois se depararam com uma cena que os deixaria perplexos. Uma figura solitária estava de joelhos no chão, com a cabeça baixa, os cabelos desgrenhados. Renato não conseguiu distinguir se era um homem ou uma mulher. O que mais o intrigou, no entanto, era a maneira como a figura tremia visivelmente, como se algo muito sério estivesse prestes a acontecer. "Ei, está tudo bem?" chamou Renato, seu instinto protetor em alta, alertando-o para a fragilidade da situação. A figura levantou a cabeça, revelando um olhar perdido e assustado. Nos olhos da pessoa havia um brilho que refletia dor e desespero. "Me ajudem." A voz era quase um sussurro, mas carregada de uma urgência desesperadora. Eles estão vindo atrás de mim." Clara trocou um olhar com Renato, e ele percebeu que havia uma centelha de compaixão na expressão dela. Embora o aviso dela ecoasse nas profundezas de suas preocupações, algo em seu coração pulsava fortemente com a necessidade de ajudar. "Quem está vindo?" Renato perguntou, já consciente de que essa poderia ser uma armadilha. O medo se misturava à empatia. Algo dentro dele o dizia para ser cauteloso, mas sua determinação em fazer o que era certo superou essa hesitação. A figura hesitou, e por um breve instante, Renato viu uma sombra de dúvida passar por seu olhar. "Não posso falar aqui. Eles estão por perto." "Venha conosco," Clara disse, estendendo a mão para o desconhecido, sua coragem suprimindo o medo. "Vamos para um lugar seguro." Renato sentiu o coração acelerar. Era arriscado, e ele sabia disso. Mas a esperança de fazer a coisa certa pulsava como uma chama ardente. O destino deles estava, de certo modo, entrelaçado com aquele que se apresentava como um simples estranho. A noite caía, e eles estavam prestes a descobrir que o que começara como um desejo de investigar poderia se transformar em algo muito maior. A cidade, com seus segredos e sombras, agora os envolvia. E à medida que seguiam, uma pergunta permanecia ecoando em sua mente. Até onde estavam dispostos a ir para proteger alguém que mal conheciam? As respostas estavam por trás do véu do desconhecido, esperando para serem reveladas. Renato puxou Clara e a figura desconhecida para um lado, atrás de um arbusto denso. O coração batia forte. A pulsação em seus ouvidos se intensificava a cada segundo. O medo e a adrenalina mingavam no ar, enquanto ele tentava fazer sentido do que estava acontecendo. "Quem são eles?" insistiu Clara, os olhos dela fixos na figura, que tremia. Eles não são normais," a pessoa murmurou, encolhendo-se ainda mais como se quisesse se esconder do mundo. "Eles estão atrás de pessoas como eu." Clara engoliu em seco, a tensão no ar era palpável. Renato se perguntou em que tipo de situação haviam se metido. Tudo o que queriam era entender o grito. No entanto, parecia que haviam aberto uma porta para um mistério muito mais profundo e perigoso. "Qual o seu nome?" Renato perguntou, aproximando-se levemente. "Lucas", respondeu a figura, ainda sem coragem de olhar diretamente nos olhos deles. Eu sou um vaqueiro. Estava cuidando do gado quando eles chegaram." "A quem você está se referindo? São ladrões? Grupos criminosos?" Renato se apressou, sua mente trabalhando em alta velocidade. O cenário começava a parecer surreal e perigoso. "Ninguém sabe.
Eles vêm em grupo, como sombras. Meu irmão, eles não são humanos. Ele respondeu com a voz embargada. Desaparecem pessoas e levam para longe. Temem o que somos. As palavras de Lucas reverberaram na alma de Renato. Clara olhou para ele, os olhos dela refletindo uma mistura de medo e determinação. Devemos ajudá-lo, sussurrou, como se tentasse convencer a ambos da necessidade de proteger alguém que estava tão perigosamente vulnerável. Para onde devemos ir? Renato perguntou, sabendo que o tempo não estava a seu favor. O crepúsculo lentamente se transformava em escuridão total. Tem uma cabana abandonada na floresta. A gente pode ficar lá. Eles não costumam ir tão longe. Lucas disse, tentando recuperar a compostura. Então vamos. Clara agarrou a mão de Renato, puxando-o para um movimento mais rápido. Um impulso de ação. Estar paralisado poderia ser mortal. A urgência estava em suas veias. Enquanto seguiam, Renato sentia uma mistura de esperança e desespero. A floresta parecia mais escura a cada passo, como se os próprios árvores estivessem criando sombras. Ele olhou para trás, temendo ver qualquer sinal de mudança, mas não havia nada, exceto o sussurro da brisa, como um alerta silencioso. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, eles chegaram à cabana. Um lugar simples, mas que agora parecia um refúgio seguro. Lucas empurrou a porta, que rangeu ao abrir, revelando um interior empoeirado, com móveis deteriorados. Clara imediatamente começou a tirar algumas ferramentas do chão, transformando a cabana em algo mais seguro e menos ameaçador. O que você sabe sobre eles? Renato perguntou a Lucas, enquanto fechava a porta. Eu só sei que eles fazem uma seleção, um teste. Eles não querem apenas pessoas comuns. Se você tiver um dom ou um segredo, você é um alvo. A voz de Lucas tremia, mas sua sinceridade era palpável. Dom? Que tipo de dom? Clara olhou fixamente em Lucas, a curiosidade se misturando ao medo. Um poder. Algo que você pode fazer que é diferente. E não se parece com nada que puder imaginar. Lucas respondeu balançando a cabeça, como se tentasse afastar os pensamentos perturbadores. Renato trocou olhares com Clara. A incerteza se instalou ali, como um espinho enfiado no coração. O que Lucas estava tentando insinuar os atingia em um ponto mais profundo. Havia algo mais em jogo do que apenas um grito no mato. Eles haviam sido puxados para uma rede de segredos e perigos que superava seus piores pesadelos. No silêncio que se seguiu, uma pergunta permanecia ecoando em suas mentes. Estariam prontos para enfrentar o que os aguardava lá fora? E se deparassem com um poder oculto que jamais imaginaram ter? À medida que a noite avançava, as sombras se aproximavam, trazendo consigo a promessa de mistérios revelados. E estava claro que, uma vez entram na escuridão, não haveria como voltar atrás. A noite estava silenciosa, mas a tensão dentro da cabana era insuportável. Renato olhou ao redor, absorvendo cada canto do espaço. O cheiro de madeira mofada e a poeira acumulada lembravam um tempo que já não existia. Quando seu olhar voltou para Lucas, percebeu a preocupação estampada no rosto do vaqueiro. Estamos seguros aqui por enquanto, Clara afirmou tentando confortar a todos, mas suas mãos ainda tremiam. A bravura dela não conseguia disfarçar o suspense dilacerante. Lucas respirou fundo e, com um olhar intenso, começou a falar. Eles não vêm só para levar. Quererão saber o que você pode fazer. Há uma marca, algo que você pode não perceber, mas que os atrai. Pode ser incomum, um talento ou uma habilidade que você sempre teve. Para mim foi a habilidade de controlar o gado de uma forma que ninguém mais consegue. Ele parou, observando as reações de Renato e Clara. Clara arqueou a sobrancelha intrigada. Você controla o gado de uma forma diferente? Sua voz era um misto de ceticismo e curiosidade. Sim, mas não só isso. Eu sinto a emoção deles como se pudesse me conectar à mente dos animais. Lucas hesitou.
percebendo que seu próprio dom poderia ser uma peça do quebra-cabeça. Acredito que por isso sou um alvo para eles. Renato se recordou das noites em que sonhara com iluminações e algo mais profundo que não sabia como definir. E se aquilo que Lucas disse fizesse sentido? E se ele realmente tivesse algo oculto dentro de si? E se nós tivermos dons também? Renato perguntou, sem se dar conta de que sua voz já estava baixa, quase um sussurro. Clara virou-se para ele, a expressão dela era de compreensão e medo. Temos que descobrir. Mas como? Eles estavam em um território desconhecido, e a decisão de explorar seus próprios limites era o caminho mais sombrio, mas também o único que parecia existir. Lucas, o que precisamos fazer? Clara decidiu focar. Precisamos de um local seguro. Eu conheço outras pessoas como eu. Estamos criando uma rede de proteção. Mas para isso precisamos sair da floresta rapidamente, antes que eles nos encontrem. A urgência na voz de Lucas fez o coração de Renato disparar. E se encontrarmos alguém? Renato questionou ainda incerto. E se eles não forem nossos aliados? Não podemos nos esconder para sempre, Lucas respondeu. A determinação na sua voz agora era uma chama. Devemos correr o risco. Eu já vi o que acontece com aqueles que foram levados. Não podemos deixar que isso aconteça com vocês. A ideia de encarar o desconhecido deixou Renato inquieto. Afinal, mesmo com todos os arrependimentos, havia uma chance de encontrar respostas ou talvez descobrir algo sobre si mesmo. Mas e Clara? Ele olhou para ela e viu os olhos cheios de coragem e determinação. Ali estava seu próprio combustível. Vamos fazer isso, Clara disse com a voz firme, encarando Renato. Precisamos descobrir quem somos para lutar contra isso. Sem mais delongas, eles saíram da cabana, a brisa da noite se chocando contra seus rostos. A escuridão da floresta os cercava, mas Renato sentiu que era diferente agora. Eles não estavam mais sozinhos nessa jornada. Um eco de esperança queimava em seus peitos. Enquanto se afastavam da cabana, um sentimento inquietante tomou conta do ar à sua volta. Renato parou, sentindo algo. Vocês também sentiram isso? Ele perguntou, olhando para Lucas e Clara. Sim, Lucas murmurou, sua voz quase um tremor. É como se estivessem nos observando. No instante seguinte, um farfalhar de folhas sob o olhar das sombras cortou o silêncio da noite. A adrenalina correu novamente em suas veias. Algo estava se aproximando. E era impossível saber se era um amigo ou um inimigo. Vamos! Renato gritou, puxando Clara e Lucas rapidamente. Eles precisavam correr. O que quer que estivesse na escuridão não estava ali para brincar. E a verdadeira prova de que estavam prontos para aquilo ainda estava por vir. O lado sombrio da floresta não ia deixar de pressioná-los. E o que mais os aguardava poderia mudar todas as definições que conheciam sobre si mesmos e sobre o que estava em jogo. A pergunta pairava no ar. Estariam prontos para enfrentar suas próprias sombras? A corrida pela floresta era frenética. Renato puxava Clara e Lucas, os pés movendo-se quase automaticamente no solo irregular e cheio de raízes. A escuridão parecia se expandir à medida que os barulhos das folhas a cada passo ecoavam como tambores de guerra. A respiração apressada se misturava à adrenalina, criando um ritmo de urgência que pulsava no peito de cada um deles. Lucas olhou para os lados, incapaz de identificar a origem do ruído que o seguia. Fiquem juntos! Não podemos perder um ao outro! Ele gritava, mas as palavras pareciam perder-se na escuridão. E se formos cercados? Clara questionou, a voz tremendo, mas sua determinação não vacilava. Ela segurava a mão de Renato com força, como se essa conexão pudesse oferecer mais segurança. A resposta de Renato ficou presa na garganta. Ele não sabia se era a falta de ar ou o medo do desconhecido que o paralisava momentaneamente. Precisamos encontrar um lugar seguro. As palavras soaram quase como um pedido, mas o que era seguro naquele momento? De repente, um lampejo de luz cortou a escuridão à sua frente.
Um fogo distante. A esperança se acendeu em sua mente. Ali! Renato apontou, tomando a liderança. Vamos até a luz. O grupo se desenhou como uma sombra na floresta, cada um alimentando a coragem do outro. A chama no horizonte se tornava mais clara, e com ela, a possibilidade de encontrar aliados ou respostas já começava a misturar-se com a ansiedade de não saber o que ainda estavam prestes a enfrentar. Quando chegaram, uma pequena clareira se abriu diante deles, iluminada por um fogo crepitante. Um círculo de pessoas observava, algumas com expressões de estranheza, outras mostrando interesse. O ambiente estava impregnado de uma mistura de acolhimento e cautela. Agora não eram mais apenas perseguidos pela noite. Estavam diante de outros como eles, mas ainda assim se sentiam vulneráveis. Aqui é seguro? Clara sussurrou, apertando a mão de Renato com força. Pelo menos parece... Lucas respondeu, mantendo os olhos fixos naquelas pessoas. Mas temos que ter cuidado. Um homem alto com cabelos desgrenhados e um olhar penetrante se aproximou. O que trouxe vocês até aqui? A floresta é perigosa para quem não pertence a ela. Renato engoliu em seco. Como poderiam explicar a situação? A necessidade de se expor parecia assustadora, mas Lucas se adiantou. Estamos sendo seguidos. Precisamos de ajuda. O homem o avaliou por um momento, depois virou para os outros. Sabemos o que é essa perseguição. Você não é o primeiro a vir até nós. Temos que ver o que está acontecendo, mas você precisa estar preparado. Preparado para o quê? Clara perguntou, a desconfiança começando a brotar. Os olhares que recebiam eram cheios de questionamentos, e isso fazia seu coração disparar. A floresta mudou, e não são só seres humanos que a habitam. O homem deu um passo à frente, sua voz grave soando autoritária. Nos últimos meses, muitos com dons como o seu foram perdidos. Alguns encontraram um novo lar. Outros, um destino tenebroso. As palavras pesaram no ar, como a expectativa de uma tempestade prestes a se concretizar. Renato sentiu um frio na espinha. Não podia ignorar os sentimentos de angústia surgindo novamente. As promessas de poder, a insinuação de que eles também poderiam ter habilidades, a possibilidade de que tudo aquilo poderia levar a um fim trágico. E se nós também ficarmos perdidos? Os pensamentos de Clara ecoaram na mente de Renato. Ele sentiu seu corpo tensionar. O que fazemos agora? O homem olhou fixamente para Renato, como se pudesse ler sua mente. Vocês devem decidir. Manter-se ocultos ou unir forças conosco. O tempo está se esgotando. A escolha será tórrida como a lâmina de uma faca, mas é necessária. E naquela clareira iluminada pela luz do fogo, a sangue-frio decisão parou no ar, pesando sobre eles como um convite sombrio. Uma pergunta atormentava suas mentes. Precisavam realmente confiar em estranhos para enfrentar o que se aproximava? E antes que pudessem responder, um grito distante reverberou na escuridão. Era uma voz conhecida, mas distorcida pelo medo. Ajuda! Estão vindo! O grito cortou a noite como uma lâmina afiada, e os pulmões de Renato pareciam encher-se de pedras. Ele virou a cabeça de um lado para outro, tentando identificar de onde viera aquela voz. Os rostos ao redor da fogueira ficaram tensos. O homem alto que os abordou antes pareceu reagir a algo, o olhar imediatamente preocupado. É Mara! Ele murmurou, e a inquietação de sua voz trouxe um frio maior que a própria escuridão. Ela não está sozinha. Quem é Mara? Clara perguntou, a voz quase sumindo em meio à confusão, mas Renato sentiu uma faísca de reconhecimento. Mara, a garota que conhecera alguns meses atrás, tinha um espírito forte e gentil. A lembrança dela foi quase um holofote no meio da escuridão que os envolvia. Uma das nossas! Ela também tem habilidades especiais. O homem respondeu rapidamente, sem se deter nas explicações. Precisamos ir. Agora. Com um gesto firme, ele começou a se mover na direção do som, e os outros o seguiram, quase sem pensar. Renato sentiu o coração acelerado, como se estivesse correndo para um destino incerto. Ele puxou Clara e Lucas para mais perto,
A pressão de suas mãos era um lembrete da fragilidade do momento. A floresta parecia viva, as sombras dançando nas árvores enquanto os passos apressados deles ressoavam no solo coberto de folhas secas. Renato não conseguia evitar a pergunta que martelava em sua mente. O que tinham que enfrentar? A possibilidade de perder alguém novamente criava um nó em seu estômago. Conforme avançavam, o grito de Mara se tornou mais audível, mais desesperado. Era como se eles estivessem correndo contra o tempo, e Renato não sabia se sua coragem era suficiente. Você se lembrou de mim, Mara? A voz do homem cortou o ar. Estamos a caminho. Ele parecia ter uma ligação especial com a garota. Estamos quase lá. A clareira em que estavam agora parecia mais longe, e a escuridão parecia se envolver ao redor deles, como se quisesse puxá-los para um abismo sem fim. E quando Renato pensou que iria desmaiar de nervoso, avistou um brilho no meio das árvores. Naquele momento, eles chegaram a uma nova clareira. Um grupo de criaturas aguardava. Não eram apenas humanos, mas seres com formas diferentes, com olhares curiosos e expressões que misturavam serenidade e ferocidade. Os olhos de Renato se arregalaram enquanto analisava os rostos marcados pela luta ao longo do tempo, e um deles se destacou pela essência magnética. Ela está aqui! O homem chamou, então correu adiante. Renato, Clara e Lucas hesitaram, primeiro pelo medo, mas depois pela necessidade. Avançaram. A cada passo, o coração de Renato batia mais rápido. Ele o queria proteger. Mas o que poderia fazer? Seria forte o suficiente. E quando chegaram ao centro da clareira, encontraram Mara caída no chão, seu corpo ainda. Mas uma luz intensa envolvia seu corpo. Algo estava errado, e o grupo fez um círculo ao seu redor. Não! Clara gritou correndo até ela. Mara, acorde! O homem aproximou-se, tocando uma fonte invisível de energia ao lado da garçonete. Isto é grave. Precisamos dela como nunca precisamos de ninguém. O que tem se aproximado não é comum. Renato notou uma sombra nas bordas da clareira, aumentando com cada batida de seu coração. Ele olhou para o homem ao lado de Mara e sentiu uma centelha de esperança, mas ao mesmo tempo, um frio na espinha. Preparados ou não, temos que descobrir o que está vindo por nós. O tempo está correndo. As palavras do homem tremeram no ar como um eco distante. Sombras se aproximavam, e a escuridão parecia ansiosa para engoli-los. Uma questão pairava no ar. Até onde eles iriam para salvar a vida de alguém que poderiam perder? O que fazemos agora? A voz de Lucas era um sussurro carregado de pavor. E antes que alguém pudesse responder, um rugido profundo se ergueu da floresta. Era a resposta que todos temiam. O rugido reverberou pela floresta, um som primordial que gelou o sangue de Renato. O ar ficou pesado, como se a própria natureza estivesse segurando a respiração, esperando para ver o que aconteceria em seguida. O homem que havia liderado o grupo parecia tenso, sua postura firme. Mas a incerteza na sua expressão não podia ser ignorada. Renato percebeu que todos estavam paralisados, temendo o que estava à espreita nas sombras. Mara! Clara sussurrou, suas mãos tremendo enquanto buscava os sinais de vida na amiga. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto, refletindo a luz intensa que envolvia o corpo da garota. Aquela cena era um misto de beleza e desespero. E o coração de Renato se despedaçou ao ver Clara tão vulnerável. Precisamos protegê-la, Lucas falou, a voz um misto de bravura e medo. Ele olhou para o grupo de criaturas que os observava, buscando respostas, mas seus olhares eram enigmáticos, quase como se eles soubessem mais do que estavam dispostos a compartilhar. Não podemos hesitar. O que vem aí não é amigável. O homem, percebendo a inquietação, trouxe os olhos de cada um de volta à clareira. Formem um círculo. A força de cada um de vocês pode ser a diferença entre a vida e a morte de Mara. Rapidamente eles se posicionaram. Renato ficou de frente, seu coração martelando dentro do peito. A escuridão parecia avançar, com uma mistura de rugidos e sussurros que se entrelaçavam,
formando um coro aterrorizante. Ele podia ouvir Clara ao seu lado, respirando de forma irregular. E a sensação de que todos podiam ser engolidos pela escuridão a qualquer momento se tornava palpável. E então, como um relâmpago cortando o céu, surgiu uma figura colossal das sombras. Era uma criatura imponente, coberta por escamas que refletiam a luz suave, mas sinistra. Sua presença era tão intensa que o chão parecia tremer sob seus pés. Os olhos da criatura eram como brasas, ardendo com uma fúria que deixava claro que ela não estava ali para brincadeiras. "Fiquem firmes!" O homem gritou, brandindo um bastão de madeira que agora parecia mais uma clava diante da besta. "Concentrem suas energias. Precisamos unir nossos poderes." Renato sentiu um calor pulsante emergindo de dentro dele, quase como se algo estivesse sendo despertado. Ele ergueu as mãos, sem saber exatamente como ajudar, mas determinado a fazer a sua parte. Ao seu lado, Clara e Lucas também começaram a brilhar intensamente, cada um enviando uma centelha de luz em direção a Mara. "O que está fazendo?" Lucas perguntou, os olhos arregalados enquanto observava a transformação. "Eu não sei, mas temos que tentar." Renato respondeu, a determinação subindo em seu peito. O grito de Mara parecia ecoar em sua mente, lembrando-o de que ele não podia deixá-la morrer. A criatura rosnou e avançou, quebrando o silêncio da clareira com um movimento brusco. Renato estava paralisado, o medo entranhado em seus ossos. No entanto, uma força incomum se formou entre os três jovens. Uma linha invisível os conectava, e, juntos, eles começaram a emanar uma luz ainda mais intensa. "Agora!" ordenou o homem, e no mesmo instante, eles uniram suas energias. A luz explodiu em um arco-íris ofuscante, e Renato sentiu algo profundamente mudando dentro dele. Só então percebeu que a escuridão já não os cercava. Na verdade, ela parecia hesitar, como se estivesse se afastando da luz avassaladora que emanava deles. Mas enquanto isso, algo ainda mais profundo se aproximava. Algo que parecia ser a verdadeira fonte daquela sombra. Renato, com o coração na boca, sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. "O que é isso?" Clara gritou, e o choque em sua voz revelava que a batalha estava longe de acabar. O rugido ressoou novamente, mais forte, e a clareira pareceu tremer. "Preparem-se!" O homem gritou quando a próxima sombra avançou, uma forma ainda mais aterrorizante do que a primeira. Era um amálgama de dor e escuridão, um ser que carregava com ele o peso de uma promessa não cumprida. Renato respirou fundo, sentindo que a força que emergia de seu interior era a única esperança que restava. Ele precisava descobrir o que aquela criatura realmente queria. E mais importante, se Mara conseguiria sobreviver a essa noite de horrores. O rugido ecoou mais uma vez, desta vez como se o universo estivesse se unindo ao lamento daquela criatura ainda maior. A sombra avançou, seus contornos distorcidos em uma mistura de dor e raiva, como se pudesse sentir a energia que Renato e os outros estavam conjurando. O homem à frente do grupo tinha um olhar de determinação, mas Renato percebeu que a angústia não saía de seu coração. Era um sentimento inexplicável, como se todos ali estivessem em um jogo onde as regras mudavam a cada segundo. "Não desistam!" O homem ordenou, os olhos fixos no ser que se aproximava. A luz que emanava de Renato, Clara e Lucas começou a pulsar freneticamente, correndo como eletricidade através de suas veias. A conexão entre eles se fortalecia, mas ele sabia que isso não bastaria. Algo precisaria se desvelar. Uma verdade oculta no passado. Um segredo que sustentava aquela criatura. "Renato, o que você está sentindo?" Clara perguntou, o medo em sua voz se misturando ao calor da luz que os envolvia. O toque dela em sua mão era reconfortante, uma lembrança de que, apesar da escuridão, havia ainda humanidade ao seu redor. "Não sei. É como se eu estivesse ligado a ela de algum jeito," Renato respondeu, tentando decifrar as emoções que o invadiam. Extraordinário e aterrorizante, um impulso quase primitivo o atraía, como se a criatura estivesse buscando algo dele,
A resistência era ineficaz e ele começou a se perguntar o que eles realmente estavam enfrentando. A criatura continuou sua marcha, e Renato percebeu que sua essência emanava um eco familiar. Era uma dor coletiva, um grito por ajuda que atravessava a barreira do tempo e espaço. Ele fechou os olhos por um segundo e concentrou-se nesse sentimento. E então, como um flash, uma imagem passou pela sua mente. Um rapaz com o olhar ferido e triste, preso em uma rede de escuridão. E a palavra ecoou em sua mente. Promessa. Mara? Renato sussurrou, recordando-se de como os problemas de um amigo pareceram decifrar a semente do sofrimento da criatura à sua frente. O que se revelava era mais do que uma luta entre luz e escuridão. Era um chamado de socorro, uma oferta de redenção. Ela não está aqui por acaso. Precisamos ouvi-la. Como você sabe? Lucas perguntou, olhando boquiaberto. O que você quer dizer? Ela não é apenas uma fera. Ela representa a dor de todos os que foram traídos. Renato explicou, a voz ardendo de fervor. Nós precisamos entender o que a trouxe até aqui. Você está ficando maluco? Clara gritou, mas o desespero em sua voz era misturado com esperança. Assim que ela olhou nos olhos de Renato, a luz em suas mãos começou a brilhar ainda mais forte. Ele podia sentir uma conexão se formando. Um entendimento de que, talvez, o que faziam não era apenas combater, mas também curar. E enquanto isso, a criatura parou. Os olhos que pareciam chamas agora pareciam confusos, pesados. Uma transformação sutil tomou conta dela. A raiva foi se dissipando, dando lugar a um misto de desconcerto e necessidade. Renato, o que você vai fazer? O homem perguntou, seus olhos agora luminosos com uma mistura de expectativa e temor. O grupo parecia contido em um fio de esperança, um momento decisivo. Eu não sei, mas preciso tentar falar com ela, Renato declarou, dando um passo à frente. O que ele estava prestes a fazer poderia mudar tudo. Ele não tinha certeza se era coragem ou desespero, mas uma necessidade inexplicável o guiava enquanto ele se aproximava da criatura. Esperem, fiquem perto de mim, ele disse, sua voz trêmula, mas firme. Presto a desvendar uma verdade que poderia não apenas salvar Mara, mas dar um novo sentido ao que estavam vivendo. Assim que ele chegou a poucos metros da criatura, parou, sentindo sua presença poderosa, mas incompreensível. Agora, ele precisava descobrir se a luz que sentiam juntos poderia ser suficiente para iluminar até mesmo a mais profunda das feridas. A conexão estabelecida como um laço frágil estava prestes a ser testada. Mas antes de conseguir abrir a boca, um novo rugido ecoou pela floresta, mais profundo, mais fervoroso. Era um aviso ou um desafio. O movimento da criatura indicava que a luta estava longe de acabar, e o que Renato fizera poderia ter consequências que ele não estava preparado para suportar. O que aqueles olhos irados realmente queriam, e o que ele descobriria ao tentar compreender. Em meio à tensão que se formava, uma única questão pairava no ar. Até onde ele iria para proteger os que amava? Renato estava diante de um dilema que poderia transformar não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor. Ao encarar aquela criatura colossal, algo dentro dele pulsava, como se uma voz antiga e esquecida estivesse chamando por ele. O rugido ecoava profundamente e ele percebia que, por trás daquela fúria, havia um sofrimento que ninguém, exceto ele, podia entender. Um silêncio carregado se instalou entre os presentes, e a luz que emanava de Renato, Clara e Lucas era tudo o que se opunha à escuridão crescente. Ele respirou fundo e com coragem fez um passo à frente. Ei, você não precisa continuar assim! Ele gritou, sua voz ecoando na clareira. O olhar da criatura se voltou para ele, como se estivesse escutando suas palavras. Eu sei que você está sofrendo. Não somos seus inimigos. Estamos aqui para ajudar. A criatura hesitou, uma sombra de dúvida aparecendo em seus olhos. Era o momento que Renato precisava. Ele sentia que o poder da empatia era mais forte que qualquer força física.
Um laço sutil se formava entre eles, e ele prosseguiu. Você se sente perdida e está cheia de dor. Nós também já sentimos isso, mas não precisamos lutar. Podemos encontrar um jeito de aliviar essa dor juntos. O que quer que a tenha trazido até aqui ainda pode ser mudado. Clara e Lucas se aproximaram dele, suas mãos ainda unidas, formando uma barreira de luz protetora ao redor de Mara. O gesto não era apenas defensivo, era uma declaração de união. Estamos aqui, Clara declarou. Você não está sozinha. A criatura, antes tão feroz, agora emanava uma nova aura. Renato podia sentir sua fúria se dissipando lentamente, e o olhar dela se tornava mais humano, mais próximo do de um ser que vivia uma luta interna. Você tem que escolher, sussurrou Lucas, a voz trêmula mas firme. Tome a decisão, não deixe que a dor defina quem você é. À medida que cada palavra era proferida, a criatura começou a brilhar. Um brilho suave, como o reluzir das estrelas, começou a emanar de seu corpo. A tensão na atmosfera se dissolveu, e quando tudo parecia caminhar para a paz, uma onda de energia a envolveu, fazendo com que a criatura deixasse escapar um grito que não era de dor, mas de libertação. Ele olhou para a criatura, que agora estava quase em sua forma verdadeira. Eu sou Thalira, ela declarou, sua voz vibrando nas profundezas da floresta. Fui presa por muito tempo, mas minha essência grita por ajuda. Renato sentiu que a conexão entre eles era mais do que um simples encontro. Era um chamado a resgatar não apenas Thalira, mas uma parte dele mesmo que esteve escondida nas sombras. Com um gesto firme ele se voltou para Clara e Lucas. A força que temos não é apenas nossa. É de todos nós. Precisamos nos unir para que possamos quebrar as correntes que prendem os outros e Thalira. Juntos, podemos reverter o que aconteceu. As palavras ganharam vida e juntos começaram o ritual de cura. Que a luz que emanamos se torne como um abrigo. Renato começou. A intensidade de suas emoções reverberando em cada sílaba. Clara e Lucas seguiram, com as vozes se entrelaçando como uma sinfonia de esperança. O brilho intenso cresceu, iluminando a floresta ao redor, e nas sombras começaram a surgir visões de outros, todos aqueles perdidos pela escuridão. Era como se a essência de cada um deles buscasse liberdade. Quando a luz finalmente tocou Thalira, houve uma explosão de cores, uma catártica libertação que preenchia o ar. As feridas dela começavam a fechar, e com isso, o entorno também se transformava. As árvores, antes ameaçadoras, agora floresciam, e um perfume de vida preenchia a clareira. Thalira se erguia, a dor se dissipando de seu espírito. Obrigada, ela sussurrou, os olhos agora plenos de vida. A união que encontraram é a verdadeira força. Eu sou livre agora, e por isso todos vocês também estão. O rugido se transformou em um cântico de celebração. As criaturas da floresta se unindo aos três, celebrando a vitória diante da escuridão. Renato, Clara e Lucas estavam finalmente conectados, não por um grito de desespero, mas por um eco de renovação. O coração de Renato pulsava como nunca antes. Ele sabia que a jornada de desconfiança e fuga havia terminado, e a promessa feita à sua mãe tinha sido quebrada, mas de uma forma bela. Ele havia aprendido que confiar, de verdade, permite que a luz entre em nossa vida e na vida dos outros. Enquanto a noite se transformava em um novo amanhecer, a cidade de São Vicente despertava com um sopro de esperança. Aqueles que estiveram perdidos foram finalmente encontrados, e todos estavam prontos para reescrever suas histórias. E naquele momento mágico Renato percebeu. Confiar em estranhos poderia ser o primeiro passo para se tornar um verdadeiro amigo. Foi a primeira de muitas novas histórias que surgiriam daquele dia em diante. O ciclo começava, e os novos laços criados seriam construídos sobre o alicerce da compreensão. E você? Está pronto para se unir, compartilhar e criar novas histórias? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar esse conteúdo incrível a chegar a mais pessoas.
Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio.